Mas Sim, sejam sim. bem-vindos aí, pessoal. A gente vai trocar uma ideia aqui, né? Explicar um pouquinho aí do sistema que o David desenvolveu, né? Então, acho que vai ser bacana aí essa troca. Eu estou usando o sistema já faz 2 meses aqui na agência. Me ajudou demais, assim. Então, acho que a ideia é compartilhar com vocês aí para, de repente, vocês também poderem ganhar esse tempo aí que a gente ganhou aqui, né? Show de bola. Eu acho que eu falei com a Priscila no WhatsApp esses tempos, né, Priscila? Não sei se tu te lembras. Essa galera aqui é lá do grupo do Azor, né? A maioria. É, Comigo, eu não lembro não. alguns aqui estão no Azor, alguns estão lá no João, né? Comunidade do João também. Você tá lá no do João também, né, Getúlio? Tô sim, tô lá. Bacana. Eu também, João e Azul. Ah, muito bom. E como é que tá o trabalho aí, pessoal? Muitos clientes? Graças a Deus não posso reclamar não, viu? Tá indo bem. Tá indo, mas Coisa pode boa. melhorar. Sempre dá pra melhorar, né? É. Mas confesso que eu tô um pouco garradinha pro operacional. Olha só. Delegar e confesso a ferramenta de vocês. Com quantos clientes você tá hoje aí, Camila? Recorrente? 9. 9? 9. Aí entraram 4 otimizações, agora no começo do mês, e aí, se Deus quiser, vão virar recorrência também. Legal. Você tá naquele momento lá de talvez começar por alguém, né, para fazer. Segundo o que o Mafra traz lá, né, que sempre quando você chegou em 10 ali, já é legal você começar a passar para alguém para não ficar muito preso a isso. Sim. E depois não conseguir escalar, né? Sim, exatamente. Você tá com bastante aí também, Getúlio, ou não? Bastante cliente? Tô na média de uns 45. Muito bom, hein? Show de bola, cara. Bom demais. E o Fábio? Conseguiu abrir aí, Fábio? Não sei, vamos ver só. Abriu. Tamo junto. Tá. Então é que eu tava com o fone de ouvido, acho que o fone de ouvido não tava funcionando. Ah, legal. Tá com bastante cliente aí, Fábio, ou não? Olha, na verdade, eu comecei o trabalho mais forte mesmo há 2 meses, né? O ano passado eu até participei daquele processo lá de... Acho que você entrou também, né, Maciel, lá com o Mafra do... Como é que eu posso dizer? Das campanhas lá do Instagram. Ah, sim, eu rodei um bom tempo. Não me deu muito resultado no começo, muito lead frio, muita coisa, muita bagunça, sabe? Veio muita porcaria. E aí eu acabei deixando, eu fui desenvolver um outro projeto para o meu filho, e aí agora eu estou voltando aí a trabalhar com o Google. Mas eu tenho 9 clientes também. Ah, que Legal. maravilha. Tá? E tem uma pessoa que faz esse processo aí de cadastro, né? Eu não faço isso hoje, né? É só ele que faz. Muito bom. Ô Fábio, eu entrei, se eu não me engano, na segunda mentoria do Mafra e do Davi. Ou foi na Certo. primeira, não me recordo, cara. E foi bem quando eu comecei a trabalhar com o Google, que eu me dediquei, né? Cara, fez bastante diferença pra mim. Hoje, assim, a maioria... Você teve bons resultados, David? Eu tive, cara. Tive bons resultados. Eu entrei, eu acho que nessa turma também. Eu entrei na segunda turma. Cara, eu recebi quase 200 leads e, nossa, vinha muito lixo. Muito lixo. Faz parte. Daí eu acabei fazendo uma outra campanha numa cidade próxima aqui que eu tenho casa na praia, aqui em Itapuá, de Santa Catarina. Lá me deu um resultado até melhor, por incrível que pareça. Eu fechei 3 clientes, mas 3 clientes de contrato de R$2.000 os 3 mensal, né? Então ele foi melhor do que os resultados aqui de Curitiba. Entendi. E daí eu acabei parando, porque o meu filho estava com um projeto, ele é preparador físico, e ele estava com um projeto, eu fiz um acompanhamento junto com ele, e agora de 1 mês e pouco para cá, eu até entrei numa parceria aí com o Getúlio, também lá na Hub Local, né, Getúlio? Isso, verdade. E agora eu estou começando esse processo aí, tem uma certa dificuldade em abertura com clientes e tudo, mas já estou achando uma forma aí melhor para fazer esse trabalho. Legal. Eu participei também da mentoria lá dos meninos também do Tráfego Pago. Para mim, eu tive no ano passado, né? Eu tive bastante resultado, mas foi o que o Fábio falou. O volume de atendimento de lixo era muito grande para salvar poucos
de atendimento, sabe? Não estava valendo a pena, não. Aí eu parei. É a qualificação dele que é ruim, né? Inclusive, eu até estou conversando com um rapaz aí que é meio hackerzinho de IA, e ele está desenvolvendo para mim um sisteminha para eu qualificar os meus leads lá no Instagram. Para não vir nada mais, quer dizer, não vai nem chegar para mim, não vai nem pontuar lá no Instagram aqueles leads que não servem. Então, porque é aquilo que a gente sempre fala. Se eu tenho 4 clientes bons e eu posso fazer uma visita nos 4 clientes, a minha taxa de conversão é quase 80% quando eu visito o cliente. Exatamente. Mas a gente acaba pegando muito lixo e os bons acabam não fazendo, né? Não fazendo um trabalho legal nos bons, né? Verdade. E a questão do formulário ajuda também, né? Quando tem o formulário, né? Tem uma barreira a mais para o cara entrar, né? Então, quem preenche ali o formulário acaba sendo um cara mais qualificado, né? Mas isso foi bom para você, Maciel, do formulário? Porque eu tive algumas pessoas que não falaram bem do formulário na qualificação. O do formulário, para mim, não deu muito bom. O que deu bom para mim foi o do WhatsApp, cara. Lá do começo, lá do Davi. Aquele lá deu bom na época. Então, aquele para mim é que teve muita gente e esse meu amigo está desenhando uma coisa para que só chegue para mim no meu WhatsApp o lead qualificado. Ele já vai trabalhar ali antes de vir para mim, entendeu? Legal. Eu dou o WhatsApp, não trabalhar com formulário, é isso que você falou mesmo. Tudo é teste, né, cara? Tem que testar. Não adianta. Esse trabalho, esse trabalho que eu fiz pro meu filho, ele é preparador físico e resolveu montar uma turma de preparação física para o futebol, né? Eu fiz 4 campanhas no Instagram. A 4ª que deu certo. Cara, não tem jeito. Você vai aprendendo, um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. No 4º mês que deu certo. Que daí encaixou bem. Aí a coisa andou, mas é complicado. Show de bola. Ô, Fábio... Pessoal, deu 10 minutinhos aí, David? Quer começar aí pra gente também respeitar o horário do pessoal aí? Tá? Vamos lá. Acho que já tem uma galerinha legal aqui. Se quiser fazer aquela introdução, Maciel, de como a gente chegou até esse ponto, depois eu conto a história aqui. O João Lobo entrou aí, ó. Boa noite, meu amigo. O homem tá aí, né? Boa noite, João. João por aí, cara, uma honra também, cara. Esse cara aí é brabo, hein? Esse é o cara, né, Marcelo? Bom demais, cara. Boa noite, João. Seja bem-vindo aí. Pessoal, dando uma introdução. Valeu, galera. Tamo junto. Ô, meu amigo. Seja bem-vindo, João. Satisfação, hein? Pessoal, dando uma introdução aqui, né? Mais ou menos aí há uns 2 meses atrás aí, o David veio trocar uma ideia comigo. Eu tô há 3 anos nesse mercado. Hoje eu tô com uma base aqui de 70 clientes de recorrência aqui, então tá bem legal, né? Tentando crescer aí sempre mais, né? E eu tava com um problema aqui, pessoal, que assim, muita coisa operacional, né? Então imagina, 70 clientes, eu tava com 3 pessoas e, cara, ainda com dificuldade, sabe? O pessoal dava umas falhadas ali, que é normal, né? Ser humano, às vezes troca uma foto e tal, detalhes ali que acontecem. E o David, 2 meses atrás, me procurou, falou, Marcelo, eu tô com uma ferramenta bacana aqui, cara, você não quer, né, fazer um teste e tal, pra gente olhar? Gente, comecei a testar a ferramenta, simplesmente economizei 80% da minha operação aqui. As meninas que estavam comigo aqui, a gente passou por uma parte mais estratégica, então as meninas estão mais ali na parte de conversando com os clientes, fazendo outras demandas, né? Então tá me desafogando também por um outro lado. E assim, para mim foi surreal, tá? Tanto é que agradeci o David demais, aí quase todo dia eu mando uma mensagem para ele, David, muito obrigado, você salvou a operação aqui, porque vocês sabem, né? A gente vendeu, tem que entregar o que prometeu, né? E o sistema tá ajudando demais. Então assim, passo a bola aí pro David, né? Para ele explicar como que é o sistema, vocês vão ver que de fato, ajuda demais, basicamente por 3 coisas que ele faz, tá? A gente não precisa mais ficar postando foto lá manualmente, a gente não precisa mais fazer as atualizações manualmente, a gente simplesmente configura e o sistema faz, e a gente também não precisa responder as avaliações dos clientes, o sistema responde com as palavras-chave que a gente elencou num dado momento ali, mas o David vai mostrar aí de forma para vocês aí bem na prática, acho que vai ser bacana vocês conhecerem aí. Legal. Pessoal, antes de mostrar a plataforma, só para contar um pouquinho da história, vocês entenderem também, eu trabalho com o Google Meu Negócio desde final de 2024, foi quando eu entrei ali na mentoria do Mafra,
E aí eu até comentei aqui no início da live que quando eu entrei nesse negócio, eu já entrei trabalhando numa mentoria de tráfego pago, então eu dei bastante sorte de no começo já conseguir converter vários clientes. E aí no primeiro mês que eu converti 10 clientes, eu já comecei a converter clientes, a maioria deles com recorrência. E aí eu cheguei naquele ponto, e agora? Eu continuo vendendo ou eu faço aqui a operação de atualizar perfil e tal? Então eu senti dificuldade de... Deixa eu só ver se tem mais alguém para entrar aqui. Eu senti dificuldade de automatizar isso, né? E usar o tempo para fazer venda realmente, né? Para prospectar cliente, enfim, e fazer o que realmente traz a grana no final do mês, que é ter novos clientes entrando e pagando. Obviamente sem deixar de entregar o resultado. Que é uma dos princípios que eu tenho comigo, sabe? De vender um negócio que realmente eu posso entregar. Isso é uma coisa que eu tenho comigo, então quando eu vi que eu não conseguia mais dar conta dos clientes, eu falei, olha, vou parar de fazer patrocinado aqui e vou atender esses clientes, vou atualizar o perfil, vou otimizar e tudo mais. Só que eu venho na área de desenvolvimento de sistemas, então eu comecei a pensar, poxa, como é que eu posso automatizar esse negócio, né? Porque é muito manual, né? Fazer uma atualização, postar uma foto, responder uma avaliação. Então, com isso, eu comecei a desenvolver uma solução, usando algumas ferramentas de mercado, N8N, que o pessoal deve conhecer aí, usando já a ChatGPT, API, no intuito de validar uma solução automatizada. Validar no sentido de, olha, eu consigo continuar aumentando as métricas dos meus clientes, eu consigo otimizar um perfil da maneira que entregue resultado, para depois de validado eu construir uma plataforma. E aí isso foi ocorrendo durante o ano passado, e esse ano eu consegui finalizar a versão inicial dessa plataforma, que foi a versão que eu mostrei para o Maciel. E eu vou mostrar na prática aqui como que funciona. Se vocês tiverem dúvidas aí, vocês podem, né, levantar a mão aí, dar um alô que eu respondo, tá? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Maravilha. Pessoal, então aqui, no que consiste a plataforma, tá? Ela tem uma dashboard que eu construí e assim, ela foi construída baseada na minha experiência de operação em cima do Google, né? Então aqui ela traz alguns indicadores da minha operação, então eu tenho 20 negócios ativos aqui, são os meus clientes recorrentes. Eu consigo ver aqui o que aconteceu, por exemplo, hoje, tá? Então eu tive 2 avaliações, eu tive 13 postagens, 7 mídias foram carregadas nos perfis que eu tenho e 12 serviços foram cadastrados. Aqui eu consigo ver o que foi feito na semana, no mês. Então, de certa forma, eu entro todo dia na plataforma para acompanhar o que está acontecendo, né? Então, eu tenho esses indicadores. Eu tenho, por exemplo, aqui alguns indicadores que eu criei para o meu controle, como, por exemplo, olha, eu tenho 7 clientes aqui em que eu tenho 4 clientes nos últimos 7 dias eu não fiz postagens. Ou seja, eu programei lá no mês passado tantas postagens e essas postagens acabaram e então eu tenho que atacar esses clientes aqui, esses perfis aqui. E assim por diante, eu tenho um indicador de clientes que estão sem novas fotos, clientes que não têm avaliações nos últimos 7 dias. Então são alertas que fazem com que eu dê atenção para perfis específicos. E aí, David, só complementar que esse acesso aqui, pessoal, está vinculado ao e-mail que a gente tem acesso da empresa. Então, vamos supor, se você já tem acesso lá a 30 empresas no seu perfil, quando acessar no sistema, ele já vai estar vinculado, essas 30 empresas vão aparecer aqui no sistema. Tá? Perfeito, é isso aí. E aí, quando a gente vai... aproveitar, deixa eu só fazer uma pergunta, já que você está falando sobre isso. Desculpa que eu não levantei a mão, tá, Priscila? Você fala sobre o perfil. O meu está dentro do gerenciador do Google. Não tem problema nenhum, né? Não, é justamente esses aqui. Os que estão lá dentro do gerenciador do Google vão ser importados para cá. Então tá bom. Tá bom. É porque tem algumas pessoas que acabam usando o e-mail fora do gerenciador. Daí acabam pegando 3, 4 e-mails. No teu caso, tem que ser o e-mail do gerenciador, que é o principal. É o e-mail que tem acesso ao perfil. Que está cadastrado lá para ter acesso ao perfil. Me fala uma coisa, tem um limite de perfis que ele consegue puxar? Tecnicamente não. Eu estou perguntando pelo seguinte, o meu e-mail do meu gerenciador, ele está atualmente com 476 clientes cadastrados. Uhum. Será que ele puxa ou ele pode bugar?
E assim, ó, a gente não chegou a fazer um teste com toda essa quantidade de perfis, mas ele não tem limitação, tá? Você vai poder importar 1000 perfis. Inclusive o No sistema... meu lá, Getúlio, no meu tem 150 e ele subiu os 150. Embora ativos eu só Não tenho... vai dar certo. Não vai dar certo. inclusive ele faz uma importação escalonada, tá? Você vai importando por blocos de perfis para não ter essa... Porque não dava realmente para buscar tudo de uma vez só. Perfeito. Então, galera, aqui quando eu clico na aba... Só tem uma dúvida ali, David. Ah, desculpa, pode falar, Priscila. Eu consigo colocar mais de um e-mail, porque eu tenho 2, 3 e-mails com clientes divididos. Consegue. Tá? Desde que esses e-mails, por exemplo, tenham acesso ao perfil, mas você consegue. Sim, tá bom. Então, quando a gente clica na aba negócios, você vai ver, na verdade, os mesmos perfis que tem lá no teu gerenciador, tá? Que você importou para cá. E aqui dentro dos negócios, eu vou pegar um aqui, um exemplo. Você vai ver basicamente uma tela de visão geral, que na verdade são os dados daquele perfil, tá? Inicialmente você consegue fazer um sincronismo aqui, ó, que é para puxar os dados lá daquele gerenciador, daquele perfil lá do Google. Deixa ele finalizar aqui. E aí, pessoal, aqui basicamente eu foquei inicialmente em 3 operações e adicionei uma quarta agora, né? Aliás, antes de ir para a parte das operações, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um botãozinho que chama-se otimizar, tá? Esse botão aqui, ele vai passar por 19 etapas. Esse otimizar aqui é normalmente quando você faz a primeira operação, quando você importa o perfil a primeira vez para a plataforma. Então você vai passar aqui, por exemplo, pelas palavras-chave, você vai definir quais são as palavras-chave desse perfil. Você vai definir quais são os serviços que essa empresa presta. Você vai eventualmente cadastrar produtos, se ela vende produtos. Você vai cadastrar os diferenciais aqui que essa empresa tem com relação aos concorrentes. Vai cadastrar quais são as regiões que ela atende. E aí você vai passar agora para uma etapa aqui de configuração de automação. Então, por exemplo... Posso fazer mais uma pergunta, David? Pode fazer. Só para não pular o que você está entrando bom. aí. Eu tenho cliente que está lá com o perfil dele com produtos e serviços. Na hora que importar, vem tudo? Produtos não, tá? Produtos não, porque produtos tem uma particularidade na API do Google que não deixa. Mas serviço ele vem. O que eu coloquei de serviço e as descrição desses serviços vem para o teu API, para a tua plataforma? A premissa é o contrário, você cadastra aqui e ele vai para lá. Tá, mas e se eu já tenho lá a hora que eu importar? Não, ele não vai trazer para cá. Eu vou tá? ter que cadastrar novamente, então, nesse caso. Na verdade, não necessariamente. Você precisa cadastrar aqui novos serviços, ou uma relação nova de serviços, ou uma variação nova de serviços. Se você já tem serviço e produto, continua lá. Né? Continua. Não tem necessidade de você trazer para cá. Entendi. Então, aqui nessa parte de otimização inicial, você vai passar por aqueles dados básicos e você vai, por exemplo, configurar. Para esse perfil aqui, eu quero responder automaticamente as avaliações? Sim, você pode ativar o botãozinho aqui. Eu quero responder o quê? Apenas avaliações de 5 estrelas, a partir de 4 ou todas? Aí fica a cargo de vocês, tá? Eu costumo responder a partir de 4 estrelas, 3 automaticamente, né? 3, 2 ou 1 eu sempre confiro a resposta. Embora, né, um adendo, se a gente colocar ali para responder com 2 estrelas, com 1 estrela, ele também vai pedir desculpa, tá, pessoal? Então ele faz a leitura que foi uma avaliação ruim, pedimos desculpa, não é muito comum isso acontecer aqui na operação, tem alguns casos que eu uso aqui. Então, assim, mesmo para responder essas avaliações ruins, o sistema está preparado. Exatamente. E aí, aqui, ó, o sistema ele tem um agente já treinado, um modelo já treinado, justa e focado em Google Meu Negócio. Isso foi uma coisa que eu fui evoluindo com o tempo, né? De treinar esse agente para responder a avaliação, para fazer postagens ali, as atualizações no Google. Então, ele já está treinado e validado na prática. Mas, eventualmente, você consegue definir aqui, ó, para cada operação, uma configuração excepcional. Para esse cliente aqui, eu quero que as respostas tenham tal característica. Você consegue definir, tá? Aqui é um exemplo, né? Vamos supor para um advogado. Você fala, eu gostaria de sempre que fosse com um viés informativo, nunca apelando para a questão comercial, porque o advogado não pode, né, fazer propaganda ali abertamente na internet, né, por conta lá da OAB. Então é um detalhe que poderia ser colocado aqui, por exemplo. Né? Exatamente. Então eu passo pela resposta de avaliação, aqui a gente passa pela automação de postagens, e aí
A configuração parte da mesma premissa, eu posso ativar ou não para aquele negócio, eu posso definir uma instrução complementar e posso seguir. Para automação de mídias. Quando a gente fala de mídias aqui, a gente está falando de fotos e vídeos, tá? Então eu estou dizendo... Só uma pergunta da Priscila ali. Pode falar, Priscila. Desculpa interromper. Não, imagina. Na questão das avaliações, ele vai responder em cima daquela avaliação? Ou ele é igual um GPP Check, que ele vai dar uma resposta aleatória? Não, ele responde em cima da avaliação. Inclusive falando o nome do cliente. Isso, show. ele fala o nome do Não, o cliente. GPP Check também fala o nome, só que ele dá uma resposta aleatória. Ele meio que não fala sobre o que a pessoa falou, sabe? Tipo, Ele vai contextualizar o que a pessoa falou e ele também legal. vai usar aquelas palavras-chave que a gente definiu no passo anterior. Legal. Obrigada. de nada. Então a gente passa pela automação de mídias, que é basicamente dizer o seguinte: eu quero que o sistema faça o cadastro das fotos e vídeos automáticos, né? De forma escalonada. Então eu posso configurar isso também. E aí aqui eu vou passar por uma série de etapas, né? Revisão das categorias da empresa, revisão do endereço, telefone, nome do local. Aí eu trago, por exemplo, alguns agentes aqui que podem ajudar, por exemplo, na definição do nome do local. A descrição da empresa também. Então, por exemplo, imagina que esse cliente aqui tem uma descrição muito pobre lá, né? Tem uma descrição que está bem pobre. Eu posso vir aqui e usar a opção de gerar a descrição com IA. Nesse momento aqui, o agente vai pegar o quê? Vai pegar tudo que eu inseri anteriormente, palavras-chave, serviços, locais que ele atende, e vai gerar uma descrição ali. Isso. Vai gerar uma descrição ali focada no SEO local desse negócio, tá? Vou pular aqui para não salvar. O link do WhatsApp. Por exemplo, se eu não tenho o link cadastrado, mas eu tenho o telefone, eu posso só transformar aqui, clicar nesse botãozinho que ele já transforma num link correto do WhatsApp. Link do site se tiver. Configuração de horário. E aí é que a gente cai já numa operação para você cadastrar algumas coisas. Eu não vou mostrar nessa tela, vou mostrar na próxima, tá? Mas é a mesma operação. Aqui já são dados do cliente que eu já fiz, como eu já otimizei uma vez, ele já tem informações. Então eu tenho a parte de mídias, a parte de postagens e a parte de cadastro de serviços, que eu vou mostrar numa outra tela lá para ficar mais intuitivo para vocês. No final, que eu fiz esse processo de otimização aqui, ele vai marcar aqui como perfil otimizado, tá? Então eu sei que para esse perfil eu passei por todas as etapas, já defini todas as informações, palavra-chave, serviço. E, por exemplo, já configurei fotos, postagens e serviços. Aqui é a parte mais estratégica, né, David? Porque vamos supor que você pegou o cliente, você fez aquele estudo lá de palavras-chave, quais as palavras-chave que é ideal trabalhar nele, fez a estratégia aqui. Fez essa estratégia, daí é só seguir. Isso. Você não vai aplicar ela. Exatamente. Você faz uma vez só essa otimização, né? E depois você vai mantendo ali o teu cliente atualizado. Vamos aqui para as avaliações, por exemplo. Quando eu clico na aba avaliações, ele traz todas as avaliações aqui desse cliente e ele traz, por exemplo, né, a resposta aqui, ó. Então esse cliente aqui falou, brabo demais, preço justo, atendimento excelente, o dono tal. E aí isso aqui foi uma resposta automática, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ler. Mas ele diz o seguinte, ó, Natan, muito obrigado pela avaliação e por descrever sua experiência de forma tão completa. Saber que você percebeu o preço justo, o atendimento e a qualidade do serviço na entrega do carro é muito importante para toda a equipe. Foi um prazer cuidar do seu veículo aqui na Exclusive Auto Reparos em Camboriú. Ó, veja que ele está reforçando aqui o serviço e onde a empresa está. Conte com a gente sempre que precisar de funilaria, pintura automotiva. Ele pegou isso da onde? Lá do meu cadastro de palavras-chave de serviços. Né? Melhor que o GBP Check, porque fica muito robotizado, né? Então aqui ele tenta ficar bem humanizado, tá? Fica bem humanizado. Legal. Eu vou mostrar uma aqui para vocês de hoje, tá? Essa aqui, ó, que foi uma negativa, ó. Casa de Carnes Nações, tal, resposta 1. Tá vendo? Uma estrelinha. Não teve nada, não teve nenhum comentário, mas foi uma avaliação ruim, ó. Essa avaliação aqui eu gerei manualmente ela, mas foi gerada com o mesmo modelo que geraria automático. Olha como é que ele respondeu, ó. Júnior, sentimos muito por não ter nos proporcionado uma boa experiência para você. Levamos cada avaliação a sério e queremos entender o que aconteceu, né? Se puder, entre em contato com o número tal para nos contar mais detalhes. Então, ele também responde às avaliações negativas de forma humanizada. Deixa eu voltar lá pro exemplo da Exclusive.
Então, essa parte de avaliações, assim, modéstia à parte, foi muito testado, tá, pessoal? Testei demais, assim. E tanto é que hoje eu não olho mais resposta de avaliação positiva, tá? Eu só olho negativa. Então, ficou bem, bem bacana. E até um adendo, né? É normal que vocês aí demoraram para fechar os clientes, a gente fica com aquele cuidado, né? Eu também olhava bastante no começo, tá, gente? Porque o David me passou aqui, confesso para vocês, eu não acreditei de começo, não. Fui olhando. Então, assim, não encontrei nada assim que precisasse melhorar. Então, agora já está no automático aqui também, tá? Nas 70 empresas. Aqui eu tenho algumas operaçõezinhas que me ajudam no dia a dia, por exemplo, link de avaliação. Quando eu clico aqui, ele já copia um texto para mim com o link lá da avaliação do Google e eu mando para o meu cliente dizer, cara, você está sem avaliação aqui, ó, encaminhe esse texto aqui pré-formatado. Tá? Então fica fácil de eu ficar cobrando avaliação, né? Eu gero um texto amigável ali, personalizado para cada empresa, e aí eu mando para o meu cliente, que consequentemente manda para os clientes dele coletarem avaliação. Então se eu copiar aqui e colar no WhatsApp, ele já vai ter o link lá de avaliação do Google com um texto lá amigável pedindo para avaliar. E aí para a aba de postagens. Aqui essa aba de postagens é a aba onde eu vou configurar aquelas atualizações lá no perfil do Google. E aí, pessoal, aqui como é que está estruturado, né? Eu tenho uma seção aqui onde eu vou planejar as postagens. Eu tenho uma seção de posts planejados, que eu não tenho nenhum nesse momento. E eu tenho já o de posts efetuados. Esses aqui os que foram feitos lá na plataforma já do Google. Ou seja, que a ferramenta fez, já publicou lá no perfil do Google. Como que eu faço para programar? Eu vou clicar aqui nesse botão. A gente parte da premissa que uma postagem tem que ter uma imagem. Então eu venho aqui, eu até selecionei aqui algumas imagens dessa empresa. Eu posso selecionar todas de uma vez só, né? 10, 20, 30, 50, quantas eu quiser. Vou selecionar menos aqui para não ter que carregar todas. Por exemplo, 4. Vou passar por uma etapa de ajuste aqui dessa imagem, que eu vou poder ajustar, né? Ou cortar na posição horizontal, quadrado, ou pular o recorte, dependendo da minha necessidade. E vou aplicando aqui a cada imagem. Tá? Nesse momento aqui, o que o sistema faz? Ele recorta a imagem e ele faz aquele tagueamento da imagem. Coloca lá nos metadados da imagem, descrição, título, palavra-chave, coloca a geolocalização desse cliente também, coloca lá atrás, tagueado na imagem, né? Então essa parte que a gente fazia manual antes não precisa mais, o sistema faz automático. Ele vai pegar as palavras-chave que eu defini anteriormente naquele perfil e vai colocar ali, né, dentro dessas fotos. Então eu fiz o upload de 4 fotos e aí como é que eu faço para programar essas postagens? Eu venho aqui e defino um tema para essa postagem. Por exemplo, polimento, sei lá, em Camboriú, por exemplo. Eu quero focar aqui e trazer SEO local para o serviço de polimento em Camboriú, que é a cidade que esse negócio está estabelecido. Alguém me levantou a mão? Não, né? E aí assim eu vou definindo. Por exemplo, a segunda imagem, eu quero falar sobre martelinho de ouro. Aqui sobre, sei lá, estética automotiva. E aqui sobre pintura de rodas. Aqui o trabalho maior é você definir quais temas que você vai fazer, que você vai definir para essas postagens. Então, uma vez que você definiu o tema para cada foto, você clica em salvar. O que o sistema vai fazer? Ele vai pegar e vai programar essas postagens, tá? Então, eu tenho uma postagem para o dia 17 do 6 às 9h30. Eu tenho outra para o dia 19 às 10h40, outra para o dia 22 às 9 horas e outra para o dia 24 às 9h30. Ah, David, como é que ele pegou essas datas aí? Foi aleatório? Não, tá? A gente tem uma configuração no sistema de agenda, tá? E aí a gente tem 2 locais para configurar. A gente tem uma configuração global, que a gente acessa nesse botão aqui, ó, configurações, agendamentos, onde eu defino agenda para resposta de avaliação, agenda para postagens, que são as atualizações, agenda para mídias e para serviços. Então eu defino aqui os dias e quais os horários em que aquilo vai acontecer. E com base nisso, o meu planejamento é programado.
Não sei se vocês conseguiram pegar essa ideia. Tá? E aí aqui, pessoal, é que veio uma sacada legal. Porque assim, ó, a gente acaba colocando horários aleatórios ali para não ficar tudo no mesmo horário, para tentar evitar que o algoritmo do Google identifique que é uma coisa sempre fixa, sempre no mesmo horário. Então você pode definir, né? Segunda-feira eu quero fazer postagens às 9, na terça eu quero fazer sei lá, às 14h55. Você vai definindo conforme a tua necessidade. Isso numa agenda global, ou seja, tudo que tu definir aqui, inicialmente os perfis vão seguir essa agenda. Aí até falando das fotos, né? Se você colocou, por exemplo, 20 fotos e colocou para postar uma foto por dia, o sistema vai, de segunda a sexta, o sistema vai postar essas fotos uma por dia, de segunda a sexta, durante todo aquele mês, né? Exatamente. Eu tenho muita foto, eu quero postar 2 por dia, eu coloco 2 horários, coloco, sei lá, 10h10 e 10h15. Ele vai fazer 2 fotos por dia. Então isso fica muito flexível. E aí, se eventualmente eu quero para esse negócio aqui, eu quero ter uma agenda diferente. Eu não quero usar a agenda global do sistema. Eu posso vir aqui nessa configuraçãozinha, que é um botãozinho, e aqui embaixo, ó, usar a agenda desse negócio. Eu posso definir que esse negócio aqui vai ter uma agenda específica. Tá? Então, para cada negócio, você consegue definir dias e horários específicos da operação. Pode perguntar aí, João. Ô, David, boa noite, pessoal. Se me permite um adendo, Claro. a tua ferramenta está mais inteligente do que o próprio agendamento do Google Meu Negócio. Por que eu digo isso? Porque usando o sistema de agendamento das postagens do Google Meu Negócio, ele está bugado e não aparece no preview. As tuas aparecem. Entendi. Então a tua API está melhor que a do próprio sistema. Eu acabei de ver se teu cliente aqui, todas as tuas postagens agendadas estão aparecendo no preview do perfil. Aham. E os meus clientes que eu agendo por dentro do agendar postagem do Google Meu Negócio, não aparece nenhum. Sério? Parabéns, irmão. Sério. Valeu. Eu não tinha percebido isso, tá? Confesso que eu não tinha percebido. Mas aí, pessoal, então com base naquela agenda que a gente define, se eu carregar 50 posts aqui, 50 fotos e definir os 50 temas, respectivos temas, ele vai automaticamente programar isso para mim. Tá? Eu tenho a opção aqui, por exemplo, de reordenar. Se eu, por exemplo, eu quero que essa aqui venha primeiro. Eu posso mudar aqui. Automaticamente ele vai recalcular aqui a data para mim, tá? Ó, ele recalcula. Então fica bem flexível para você programar as postagens. Ainda com relação à postagem, por exemplo, se eu quiser ver o detalhe dessa postagem, como é que funciona, né? Se eu clicar aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou ver para quando ela está agendada e ela não tem texto, tá? Como que é gerado esse texto? Hoje o sistema gera no momento que ele vai fazer a postagem. Então, um pouco antes de ele fazer a postagem, ele vai lá e gera o texto. Mas, se você quiser, eu quero antes conferir inicialmente. Você pode clicar no botãozinho aqui, editar. Você pode vir aqui, ó, sugerir com IA. O que ele vai fazer? Ele vai adiantar o processo. Ele vai gerar aquele texto daquela postagem agora. Então, você pode gerar o texto aqui e conferir, tá? Esse caso aí, pessoal, até um adendo aqui, no começo ele só fazia a postagem no dia que fazia a postagem. Mas eu tenho alguns casos aqui de alguns advogados que querem ler o texto antes de eu postar. Então o que a gente faz? A gente entra aqui, para esse advogado chato ali, o único cara ali, a gente pega esse texto, gera e manda todos no grupo pro cara. Falou, tá aqui as postagens desse mês. A gente está fazendo um por semana aqui, por exemplo. Então eu mando os 4 textos, ele aprovou, já está configurado. O sistema vai subir automaticamente. Eu só mandei no grupo para ter o aval dele, entendeu? Então acho que é legal essa função, porque a gente consegue mandar o texto pro cara antes de aprovar, antes de ir pro perfil. Pode falar aí, João. Acho que era de antes, né, João, ou não? Por aqui já foi. Ah, fechou. Valeu. Pode falar, Getúlio. Me tira uma dúvida. Sobre o Call to Action aí, você colocou a URL aí do WhatsApp, certo? Uhum. Mas tem como eu planejar para cada cliente, se eu quiser, por exemplo, colocar um contact-me aí e ele ficar fixo? Um contact-me? Seria para todas as postagens daquele cliente. Seria um link que não está em lugar nenhum hoje no perfil, né? Acho que não. Marcelo, você usa contact-me também, não usa? Uso. Uhum. E você não está usando no sistema não, nas postagens?
Na verdade, depois que eu implementei o sistema aqui, eu estou usando esse daqui, Getúlio. O Contact Me rastreia os cliques? Isso, a vantagem do Contact é que ele rastreia os cliques e depois te dá o relatório para você mostrar para o cliente. Entendi. Cara, assim, ó, automaticamente não tem, tá? Você poderia vir aqui e editar, mas, assim, Mas eu tenho que editar em cada postagem? daí teria que editar em cada, Entendi. mas Ficou poderia... sugestão para você criar um campo. Sim, entendi. Porque esse Contact Me não dá pra configurar no link do WhatsApp, né, lá do perfil, né? Não. Mas porque às vezes, por exemplo, o Contact, mas às vezes a pessoa quer que joga para o site dela, por exemplo, quer que joga para outro link, entendeu? Ah, não, o site, se o site estiver cadastrado no perfil, dá daí. Ele vai dar a opçãozinha aqui, ó, usar o site. Então às vezes você pode criar lá no campo do cadastro do perfil um campo a mais para cadastrar alguma URL. Entendi. Não, perfeito. Acho que é boa sugestão, viu, Getúlio? uma sugestão legal, dá pra fazer, tá? Beleza, valeu. E aí aqui, pessoal, então eu gerei o texto, vou salvar e vou deixar essa postagem planejada lá pra cair, né, no perfil. Né? Ah, eventualmente eu quero postar agora, tô fazendo uma atualização inicial aqui, quero postar agora, eu posso clicar nesse botãozinho aqui e ele vai fazer a postagem lá no perfil, tá? A grande sacada dessa tela aqui, pelo menos para mim que me ajudou muito, foi a seguinte: eu perco no início do mês lá 1 hora nesse perfil aqui e eu programo as postagens do mês, pego 15 fotos lá, largo ali, cara, 3 postagens por semana, não preciso mais ficar trabalhando em cima desse perfil exaustivamente todo dia. Tá? Eventualmente entrar e conferir, caiu a postagem, não caiu? Ou, né, olhar os indicadores ali, então facilita muito. E aqui, pessoal, ó, então aqui os que já foram postados, ó, tem bastante coisa aqui, ó, desse cliente. A mesma coisa para as fotos, tá? Mídias, aqui eu chamei de mídias, então fotos e vídeos da mesma maneira, ó, eu já tenho aqui planejado uma fila, ó, dia 16, 18, 20 e tal, até dia 28/7 eu tenho foto para colocar nesse perfil. O que já foi publicado está aqui embaixo. Funciona da mesma maneira. Eu venho aqui, clico, seleciono quantas fotos eu quero. Vou pegar aqui de baixo, por exemplo. Ó, tem vídeo também, ó, .mp4. Venho aqui, corto a foto se eu quiser. Né? Os vídeos ele faz automático. O que ele vai fazer? Ele vai jogar aqui no final da fila, ó. Foto, vídeo e vídeo, tá? Se eu quiser postar uma foto agora, vem aqui e clica em postar. Ele vai lá e já faz o upload no perfil. Então a gente passou por avaliações, postagens, mídias e recentemente eu cadastrei, a gente implementou uma aba de serviços, tá? Que é uma integração que a API do Google permite fazer, que funciona da seguinte maneira. Vocês devem lembrar que a gente cadastrou lá os serviços do negócio, que eu chamo aqui de serviços base, que é basicamente uma lista de todos os serviços que aquele cliente tem e oferece. Então, baseado nessa lista aqui, o que o sistema permite fazer? Ele permite que eu também faça uma agenda de cadastro, tá? Então aqui, ó, o que eu tenho planejado hoje são esses aqui, e o que eu já cadastrei são esses aqui. Eu posso, por exemplo, pegar o meu serviço que eu chamei de base e adicionar na fila de cadastro, tá? Ou eu posso, por exemplo, eu já cadastrei todos os serviços desse cara, mas eu quero gerar variações desse serviço. Eu venho aqui, ó, por exemplo, e clico em gerar variações, eu escolho qual categoria é, né? Esse negócio tem mais de uma categoria. Então eu seleciono a categoria daquele negócio. Eu posso gerar até 3 variações por vez e eu clico em gerar. O sistema vai processar isso, vai lá no agente, vai gerar e vai jogar aqui embaixo, ó, na agenda. Ó, ele vai gerar pintura automotiva especializada, pintura automotiva para retoque e revitalização, pintura automotiva alto padrão em Balneário Camboriú. Ele não repete título de serviço, tá? Toda vez que a gente recebe uma nova solicitação, eu mando todos os títulos já cadastrados para ele não repetir. E aí ele vai fazer essa postagem ali agendada. Então eu não preciso, aqui ó, até o dia 15/7 eu teoricamente não preciso ficar me preocupando em postar serviço para esse cliente. Toda semana vai ter lá, ó, aqui inclusive tá 1 por dia, ó. De segunda a sexta. Ele gera o título e já gera a descrição. Alguma dúvida aqui, galera? Quem de vocês aí cadastra serviço para os clientes com recorrência? Ou só faz uma vez? Eu cadastro geralmente só uma vez.
A não ser quando o cliente manda mais. Também só uma vez. Isso vai de perfil para perfil. Eu confesso que eu não cadastrava também antes porque dava muito trabalho. Eu estou fazendo um teste agora com os meus clientes, justamente porque a ferramenta me permite fazer isso. E aí, eventualmente, eu vou monitorar isso, né? Se isso ajuda ou não no perfil. Mas de qualquer forma, se você não quiser cadastrar todos ou cadastrar variações, você pode vir aqui e cadastrar só os serviços base, né? Então ele já vai gerar a descrição. Isso aí, acho que com certeza vai ajudar com essas variações, vai ajudar demais. Já não cadastra porque é preguiça mesmo. Dá trabalho, né? Eu gosto de cadastrar variações com meus clientes, mas sem alterar o título, assim, eu já percebi que é mais fácil ranquear se você cadastra infinitas variações do mesmo serviço. Mas você cadastra com o mesmo título? Igual o seu foi aí, ó, tipo, pintura automotiva, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí pintura especializada, tá. Entendi. Você pega, que tá vendo aí, ó, é 3 variações de pintura automotiva. Sim, isso. Então eu costumo fazer 3 variações, desse jeitinho. Uhum. Mesmo título, só que variando o serviço. Porque depois isso eu peguei do Mafra, mas aí quando eu entrei na Alcatel, eu vi que não podia viajar muito nas palavras-chave, entendeu? Uhum. E aí, agora eu faço esse tipo de variação, mas antes eu fazia, parecia aquele lookalike muito doido do Sobral, sabe? Aí agora é mais segurado, assim, contido, mas tem que cadastrar, pelo menos no meu operacional. Entendi. O que eu tomei cuidado, pessoal, aqui nessa questão da automação, da IA, é justamente não tornar o negócio robotizado, sabe? É sempre ter contexto nas coisas. Se eu vou cadastrar um serviço, eu tenho um contexto ali. Não vou ter uma palavra aleatória solta dentro. Seja para um cadastro de serviço, seja para uma postagem, seja para uma resposta de avaliação. Então, você vê, no começo, quando eu comecei a trabalhar com o Google, minha resposta de avaliação era quase uma postagem. Era enorme. Fazia um negócio... E aí eu comecei a perceber que não faz muito sentido, né? É óbvio que você pode usar ali a resposta para reforçar o serviço que você presta, o local que você presta o serviço, mas também não pode ficar forçado. E assim, eu vi que assim, não prejudicou, eu diminuí, não prejudicou as métricas do perfil e fica um negócio mais humanizado, digamos assim. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu entrei um pouco atrasada porque eu achei que ia ser no Instagram, aí eu vi o João jogando o link lá na comunidade. O que acontece? Qual a garantia que isso tudo vai subir? Porque, por exemplo, tem outros sistemas, tipo o GBP mesmo, você consegue fazer programação lá. Uhum. Dentro do próprio Google, você consegue fazer programação de postagem e não funciona. E é a API do Google. Por que não funciona? Não sobe? Não sobe. Já teve várias pessoas que testaram ali, já teve até esses comentários ali na comunidade da Alcateia. Eu mesmo já fiz os meus testes ali pelo GBP e muitas vezes que a gente programa as coisas, até por dentro do próprio Google, tem como você programar os posts. Uhum. Ele não sobe, sabe? Você tá lá, você faz toda a sua programação e de repente as postagens elas não ocorrem. Qual é a garantia que o sistema de vocês funciona? Vocês dão algum teste pra gente verificar se isso é funcional mesmo? Porque assim, se for funcional, top. Uhum. Tá melhor que o Google. Mas se for uma grande promessa e não subir as postagens, não vale muito a pena. Sim. Assim, Isabela, eu vou rapidamente contextualizando. Eu trabalho com o Google Meu Negócio já desde dezembro de 2024. Essa plataforma ficou pronta esse ano. Hoje todos os meus clientes já estão rodando em cima da plataforma. Eu tenho 20 clientes recorrentes. E clientes novos nasceram já dentro da plataforma. Todas as postagens são feitas. Eu não sei o que pode acontecer nessas outras ferramentas, se, por exemplo, pode ser um problema do GBP Check, às vezes, que não integra corretamente com a API, mas eu tenho usado full time, sabe? O Maciel, que também está proporcionando essa reunião aqui, tem 70 clientes e todos eles estão rodando em cima da plataforma. Então, assim, a garantia que a gente tem hoje é que está funcionando. E com relação a teste, eu posso liberar um teste de alguns dias aí para você testar, sem problema nenhum. Tá? Eu confesso que eu já usei o agendamento do GBP Check, tá? De postagens. É uma bosta, velho. Sério, muito ruim, não funciona. E o do Google não funciona, e é o do próprio Google. Você viu que tem um agendamento lá? A programação? Sim. Não é completo igual o da sua ferramenta, mas tem a programação das postagens que tem lá no Google. E também não funciona.
Pois é. Ela tem uma coisa que eu queria comentar também, assim, foi a mesma dúvida que eu tive no começo, tá? Então, porque assim, imagina, né? Eu tô 3 anos no mercado, tem todo um nome, uma reputação a zelar. Não vou colocar as minhas empresas para rodar num negócio que não funciona. Então, assim, eu tô testando há 2 meses e eu só trouxe aqui porque trouxe resultado. Se não tivesse trazendo resultado, eu jamais ia colocar aí o pessoal em xeque. É legal sua pergunta, porque tem que fazer essa pergunta mesmo. Mas, assim, para mim, funcionou perfeitamente aqui. Muito bom. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês esse cliente que eu tô trabalhando aqui, ó. Vamos lá. Postagens exclusivas e autorreparos. Última postagem 12/6 às 10h40. Vamos pegar aqui. Ó, a gente tá falando 12/6, então dia 15, né? Tá aqui, ó. Então, assim, realmente tem funcionado muito bem, tá? Isabela, né? Uhum. Tem funcionado muito bem, sabe, Isabela? Eu tenho... eu testei muito a integração com a API do Google, tá? Assim, fielmente acredito que o do Google não funciona porque os caras não foram cuidadosos com a implementação, tá? Eu acredito nisso, porque a API funciona muito bem, assim. Uhum. Então, acredito talvez que o GBP Check talvez não funcione porque não seja o foco deles, enfim, eles não deram atenção suficiente também para essa feature. Eu uso o GBP Check numa etapa anterior do meu processo, que é a prospecção. O GBP Check é muito bom para prospectar cliente. Agora, para fazer gestão, não é. Tanto é que eu só fiz uma ferramenta para isso porque o GBP Check não me atendia. Então, assim, com relação à garantia, é aquele negócio, tem que testar, né? Eu não tenho medo nenhum de liberar para testar porque eu sei que vai funcionar. Show demais. O pessoal tá aí falando aqui no chat, né, que funciona. Sou azarado, então. E você também, né? Você criou porque pra você não funcionava. Show de bola. Fala aí, Fábio. Viu, Marcel, David, eu queria até fazer um comentário sobre isso, essa questão aí. Para mim também funciona, tá? No GBP Check, lá no Google, funciona. Mas a questão está muito no seguinte, uma coisa que a Isabela falou agora, eu estou no grupo do Mafra, eu estou no grupo do Azor, eu estou no grupo do João, do Pedro, da Maria. Cada um tem uma ideia diferente do que pode ser feito, o que pode não ser feito para dar resultado. Porque sempre nós temos que pensar nos entregáveis. O que isso representa na hora que eu estou entregando para o cliente? Eu acho que o David está seguindo uma linha de raciocínio que é exatamente 2 pontos. O fato de otimizar o nosso tempo, isso eu acho que é prioridade, e em cima das informações que ele está passando, ou que ele está colocando dentro da ferramenta, faz com que o algoritmo do Google entenda, porque esse agente de IA, eu vi muito isso lá no Andrômeda, tá? Porque quando você não trabalha com agente de IA focado no Andrômeda lá do Instagram, a coisa não funciona também, não anda. Então, quando você tem um agente de IA da forma que o David fez, a chance disso dar resultado é muito grande. Agora, a gente não pode deixar de lembrar que cada um dos grupos que a gente participa tem ideias diferentes, né? Eu não sei se foi ela que falou que no grupo do tal eu vi que não adiantava eu fazer essa atualização nos serviços, mas o Mafra disse que era bom. Então, tudo passa por ajustes. Eu acho que é fantástico, o que o David está fazendo é fantástico, mas eu queria fazer uma última pergunta que eu acho que pode ser que esteja no radar dele para uma próxima, né? Relatórios do mês e relatórios do próximo mês, para fazer comparação. A ferramenta não faz isso, né, David? Não, atualmente não, Fábio. Você já está pensando nisso ou não? Já estou pensando. Cara, isso é uma dificuldade que eu tenho muito grande, que eu pego alguma informação lá do GBP Check, né? Muitas vezes não é confiável, né? A gente sabe, não adianta. Às vezes 100% não vai bater, mas hoje eu estou fazendo isso manual, entendeu? Eu pego informações do mês passado, pego informação desse mês e jogo dentro lá, ou do ChatGPT, ou alguma ferramenta para criar uma apresentação para mandar para o cliente, mostrando, olha, você estava assim e agora você está assim. Isso é uma coisa que eu acho que é muito legal,
que faz com que o cliente permaneça por mais tempo, né? Entendi. Não, faz todo sentido, Fábio. A gente não tem isso ainda, justamente porque nós chegamos numa etapa, né? E aí uma decisão minha de realmente colocar a plataforma, né, né, para a comunidade, enfim. E porque senão eu nunca ia entregar, né? A gente sabe que o sistema está sempre evoluindo. Então, eu acho que chegou numa maturidade boa aqui, tá? Isso é uma coisa que eu também tenho comigo. Eu não iria entregar um negócio que não funciona, que dá problema e que também queimaria o meu filme. E tanto é que foi testado exaustivamente. E aí eu tenho um roadmap de desenvolvimento enorme aqui, sabe? Muito grande. Inclusive a parte de relatórios, tá? E aí a gente vai chegar nesse ponto de ter os relatórios. Uma coisa que eu aprendi muito, esse não é o primeiro sistema que eu lanço, que eu faço, eu venho dessa área. Uma coisa que eu aprendi muito é que primeiro você precisa entregar para as pessoas utilizarem, para elas te dizerem o que realmente faz sentido. Entendeu? Então o feedback dos usuários que vai dizer, olha, tem que ter um relatório tal, dessa forma, essa funcionalidade nova faz sentido, para a gente não acabar não enchendo muito de coisa que ninguém usa. Sem dúvida. Então esse feedback de vocês é bem importante e sim, tá no nosso roadmap essa parte de relatórios. Pessoal, só um recado aqui. Falta 5 minutinhos aí para terminar a 1 hora aqui do Meet. Se cair aqui, daí o David vai mandar outro link lá no grupo, tá? Então, só para de repente pra gente finalizar aqui. Mas acho que vai mais uns 10 minutinhos só. Isso aí, Isso aí, pessoal. Vocês têm, assim, basicamente é isso. Tá? A gente tem algumas outras abas aqui que daí você, por exemplo, você vê isoladamente as avaliações, a parte de postagem, você consegue dar uma olhada aqui, filtrar, tá? E a parte de configuração do sistema. Por exemplo, usuários aqui, a gente consegue colocar mais de um e-mail para acessar. Foi uma pergunta que foi feita aqui no grupo. A parte de agenda você consegue configurar aqui, né, conforme a tua necessidade. E a parte da dashboard, que tem alguns indicadores aqui de execução, tá? Então, por exemplo, aqui tem todos os últimos eventos que foram feitos, ó. Então, hoje foi feito uma postagem de uma foto, um serviço para essa empresa, outra postagem, vídeo e assim por diante. Fala aí, Qual Fábio. o valor? Oi? Valor. Vamos chegar lá. Se o pessoal não tiver mais nenhuma dúvida, eu posso entrar nesse ponto. Tem dúvida aí, Fábio? Beleza. Tá, deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui. Galera, assim, ó, a gente tá. A ideia dessa live foi realmente fazer um pré-lançamento da ferramenta. Ô, David, desculpa aí te atrapalhar. Pode Você não falar. quer já gerar um outro link? Porque vai cair em 5 minutos a live. Pode ser. Vamos trocar, né? Manda lá no grupo e a gente entra de novo só pra finalizar. Tá bom, eu vou abrir aqui rapidinho. Deixa eu parar de compartilhar aqui e já mando. Isso, manda lá no grupo e a gente já entra lá no outro link, senão vai cair. Você me manda lá no e-mail, por favor, David? Mando lá sim, pode deixar. Obrigado. Vou sair aqui e vamos entrar lá. Tá todo mundo no grupo, né? No WhatsApp, né? Tá todo mundo. Tá. Tá, eu vou mandar lá, a gente já entra de volta então. Falou. Vamos pro segundo tempo agora. Vamos
vamos ganhar de 7-1, hein? Vamos igual a Alemanha, hein? Maria, nem fala disso. A Alemanha vem atormentando, né? Rapaz, 7-1. E sabe o que é o pior de tudo? É que o técnico de Curaçao chorou por causa disso. O nosso não. Mas foi mais bonito ver a Alemanha e o Curaçao jogar do que o Brasil, né? Mais emocionante, né, cara? Porque, pô... Bora lá então, galera, ver sobre valores. Deixa eu compartilhar aqui com vocês de novo. Pessoal, assim, ó, a ideia então da live foi fazer um pré-lançamento, tá? Isso eu não lancei para o público geral ainda. A ideia é fazer isso, a ferramenta já está pronta, eu estou trabalhando nessa programação de lançamento. E aí, a gente já trabalhou aqui numa precificação com uma condição especial aqui para o grupo, tá? Inicialmente, a gente não vai cobrar taxa de instalação e onboarding, tá? Isso aqui, depois do lançamento, eu vou ser obrigado a cobrar isso aqui, porque tem um trabalho que eu tenho que fazer para preparar a base. E a gente já definiu um valor de mensalidade, tá? Isso aqui é baseado no número de negócios gerenciados, ou seja, negócios ativos na plataforma. Até legal comentar dos tokens, né, David? Isso, é porque tudo que você faz ali consome token de IA, tá? Toda a avaliação, toda a resposta de avaliação que você gera, toda a postagem que você faz, todo o cadastro de serviço, além da parte de hospedagem, né, que então tem um custo aí da plataforma. Então, eu cheguei numa precificação aqui, ó, por negócio, por escala aqui, né, por categoria. Então, até 5 negócios, até 10, até 20, até 30, até 50 e até 100. E aqui para o grupo, a gente está com uma condição bem bacana, que seria uma mensalidade de pré-lançamento, com baita desconto. Ou seja, não tem taxa de ativação e a mensalidade aí com praticamente 50% de desconto. Tá? A ideia é a gente deixar durante uma semana, aí, até final dessa semana, esse valor. Mas semana que vem eu pretendo fazer um lançamento aí já vai ser no valor normal. Tá, galera? A ideia os valores a princípio são esses. É legal comentar também, David, a questão do prazo, né? Aqui são contratos aí de 6 meses, né, David? Mas não tem multa, tá, pessoal? Então, contratei o sistema aqui por 6 meses, mas pô, não gostei e tal. Meu, não tem multa de cancelamento. É legal comentar porque, né, às vezes o pessoal acha que vai ficar amarrado à plataforma, né? E eu já tô amarrado, né? Porque para mim não tem como sair mais. Porque eu tô com 70 empresas aqui rodando. Mas o pessoal que não testou ainda, né, com certeza aí, às vezes é bom saber disso. A ideia é justamente, não gostou da plataforma, não vai ter multa, não vai ter nada, porque meu objetivo é realmente entregar uma coisa que traga resultado para vocês, que ajude aí no dia a dia, que faça sentido e que, obviamente, mantenham vocês, né, como clientes. Então, a ideia é justamente essa. Se, eventualmente, a plataforma não atender, não tem problema, a gente cancela, tá? Até fazendo um comentário aqui, pessoal, vamos supor que você tenha 10 perfis, né? Pelo que eu já vi no mercado, as pessoas costumam cobrar às vezes R$80 por mês ali para fazer a gestão de um perfil, fazer as atualizações, fazer esse trabalho. Então, 10 vezes 80 vai dar R$800, que é o custo com a mão de obra que a gente vai ter com essa pessoa, né? Aqui, no caso do sistema, a pessoa vai investir R$297. Então, assim, o valor está bem inferior ao que você teria com o custo de mão de obra. Parando ali uma vez por mês ali, trabalhando a programação desses 10 negócios ali durante 2, 3 dias e depois o resto do mês você pode só prospectar cliente, que o sistema vai continuar fazendo tudo sozinho, né? Então acho que isso é legal comentar, né? Assim, ó, na prática, pessoal, eu tenho feito o seguinte, tá? Até eu tenho cronometrado quanto tempo eu perco por cliente. O mais chato realmente é você pegar as mídias lá do teu cliente, as fotos que esse cara não manda e tal. Então, aí, o que eu tenho feito hoje, quando essa pessoa não manda foto para mim? Eu vou lá e baixo do Instagram dele, né? Pego do Instagram e jogo aqui num planejamento. Ou gero na IA. Então, esse é o trabalho maior de você gerar as fotos ou baixar do Instagram, mas, cara, eu tenho levado assim, ó, 1 hora e meia no máximo por cliente, tá? Então, assim, aquele cliente que eu tinha que visitar todo dia, fazer uma postagem, cadastrar uma foto, cadastrar um serviço, responder a avaliação, eu não preciso mais. Então, realmente, na questão de produtividade, tem me ajudado muito, tá? O feedback do Maciel, assim, foi muito bom, né? Me trouxe um feedback muito legal. Então, eu acredito que, para quem faz gestão de Google,
a ferramenta vai ajudar bastante. E o nosso roadmap aqui, ele tá bem legal, tá? Ele tá bem legal, tá rápido, a gente vai entregar mais coisas. Por exemplo, vou até dar um spoiler para vocês. Essa parte de palavra-chave, a gente vai pegar automático isso, tá? Você não vai precisar mais ficar definindo, pesquisando palavra-chave. A gente vai conseguir pegar isso automaticamente lá via API do Google. Então, tu vai definir um nicho de atuação lá, a gente vai lá no planejador de palavras, que não sei se vocês fazem isso manualmente, mas a gente vai conseguir identificar quais são as palavras-chave mais buscadas, que ativam o local pack. Então, melhorias a gente vai trazer com constância. Uma outra coisa que já está no roadmap, que é uma implementação futura, breve na verdade, a parte de buscar, por exemplo, mídias lá do Instagram dos clientes. Não sei se acontece com vocês, mas cliente novo que entra, normalmente tem um monte de material já publicado no Instagram. Então, eu vi que a gente consegue pegar automático isso lá do Instagram. Então, são melhorias que a gente vai entregando e vai agregando valor na plataforma, tá? E tem também a questão dos 7 dias, né, David? Acho que é legal comentar. Quem quiser testar a plataforma, a gente libera, tá? A gente, né, se não gostar em 7 dias, eu devolvo o dinheiro sem problema nenhum, tá? Isso, assim, ó, tem até o Código de Defesa do Consumidor, 7 dias você pode testar. Não gostou? David, não me ajudou, não gostei, quero meu dinheiro de volta, tá tranquilo, tá? Sem problema nenhum. Então é isso, pessoal. Daí a gente vai, né? Aí a gente vai falando ali pelo grupo, né? De repente, aqueles que quiserem já fazer o processo, já chama o David ali no privado, né? Aí é tudo com ele, né? Acerta com ele ali, faz o Pix para ele lá, por exemplo, e aí já entra no grupo oficial aqui da ferramenta, né? Que é o grupo que a gente tem para controlar ali, e aí vai acabar virando uma comunidade a mais ali, focada aí no geolocal, né? Que é o sistema em si, tá? Daí a gente abre... Inclusive, essa parte de serviços, quando me apresentaram a ferramenta, não tinha. Foi implementado de pouco tempo para cá, através de uma sugestão minha, do Maciel e do David em conjunto. Então, mostra que estão dispostos a captar feedbacks e implementar coisas novas. Mandou bem, David. Parabéns, irmão. Perfeito, é isso aí. Nosso verdade, objetivo né? O dia que a gente falou não estava ainda, né? Implementado, verdade. A ideia é justamente essa, né? Implementar coisas que façam sentido, né? E que funcionem realmente. David, eu queria fazer só uma pergunta com relação à questão de valores, até olhando para o meu negócio, tá? Uhum. Como eu tenho poucos clientes, com certeza eu vou entrar com a ferramenta aí de 5, por exemplo. Uhum. Aí, à medida que vai aumentando, eu vou seguir essa tabela ou eu vou voltar para a tabela normal depois? Inicialmente. Ou você tem que colocar por cliente que for adicionando. Tem essa possibilidade? Ou eu tenho que partir de 10 para 20, por exemplo? Cara, a princípio de 10 para 20. Eu até estudei isso, mas, cara, gera um controle muito complexo. Getúlio, gera um controle Mas eu complexo. vou poder seguir a mesma tabela, por exemplo. Eu entrei agora, peguei lá 5 clientes. Vou colocar os meus 5 lá na plataforma. À medida que eu for crescendo, agora eu quero 10. Eu vou seguir a mesma tabela de preço ou eu vou voltar para a tabela normal daqui um mês? Em teoria, Fábio, se a gente fechar um contrato de 6 meses, tu tem 6 meses de garantia desse preço. Tá, entendi. Entendeu? Perfeito. Inclusive para o upgrade. Oi? Inclusive para o upgrade. Isso, dá pra manter. Acho que é justo, né? O contrato, Sim. a gente mantém o contrato. Perfeito, porque como eu estou iniciando agora, eu vou colocando clientes novos, e daí eu vou fazendo o upgrade. Sim. Até o prazo de 6 meses. Depois de 6 meses, você dá o desconto de novo. Depois a gente negocia. Mas eu acho tem que ser porque o contrato vai prever, né, 5 negócios, 147, 10 negócios. Então, o contrato de 6 meses, ele prevê os valores já, né? Agora, daqui 6 meses, aí sim faz sentido, né? Mas não faz sentido não ser assim, né? Porque vai estar isso no contrato, né? Sim. Pessoal, o que eu penso, sabe? Imagina o seguinte, um cliente que você fecha no mês, não sei quanto é que vocês cobram o setup do Google Meu Negócio aí, mas, por exemplo, eu estou partindo de R$ 1.500, né? O setup inicial. Então, para mim, se eu economizar tempo e conseguir fechar um negócio no mês, eu já pago a mensalidade de um negócio de 50 clientes aqui. Então, eu tenho 10 negócios, 10 perfis na minha base. Pô, o tempo que eu vou economizar e focar em vender, sabe? No fim das contas, você consegue reverter esse valor muito fácil.
E assim, eu vivenciei isso na prática e eu cheguei nesse ponto. Poxa, ou eu vou pra rua vender, ou eu fico fazendo operação de perfil, ou eu terceirizo com alguém que leva uma fatia considerável do meu faturamento, sabe? Então, realmente tem que fazer esses cálculos pra você chegar na matemática, né? Pô, realmente, se eu botar na ponta do lápis, não custa caro, né? Porque vai me adiantar muito do meu trabalho aí. E dá até pra, acho que, pôr o print lá no grupo, né? Posso valor, pôr o daí print. o pessoal consegue fazer a conta. Pessoal, conta básica. Sim. Quanto que, para 20 perfis ali, quanto a pessoa vai cobrar para fazer para vocês? Acho que a conta é essa, né? É isso aí. Galera, e assim, ó, eu tô aqui disposto a, né, para quem contratar, a gente fazer uma reunião inicial, tirar todas as dúvidas, fazer o onboard inicial de configuração, cara, deixar vocês rodando 100% ali, sem nenhuma dúvida, tá? Suporte no WhatsApp, quanto a isso, fiquem tranquilos. Não, bom demais, David. Eu vou entrar pelo menos com uns 10 negócios de início para testar, já é certeza. Gostei Show de bola. demais. Agora eu quero testar ele rodando mesmo, mas se o Maciel tá usando e tá bom, eu já confio, já sei que é bom. O Maciel já tá com a base inteira, né, Maciel? 70 clientes Cara, aí, que cara. salvou eu, cara. 70 empresas aqui. E o que estava acontecendo? Eu estava num momento que o meu operacional já estava bem inflado, né? Cada menina fazendo mais ou menos 40 empresas. Cara, as meninas o dia inteiro, cara. O que a gente fez? Implantou o sistema, elas estão atacando outras coisas, cara. Sucesso do cliente, mandando mais feedback, enfim, cadastrando mais diretório, que são coisas ali que a pessoa libera tempo para fazer outras coisas, né? Então, me ajudou demais. Não, eu tô dentro já, certeza. Pessoal, era isso então. Obrigado aí, valeu a atenção de vocês aí, né? Obrigado aí, David, pelo... Galera, obrigado demais aí por terem entrado na reunião. E aí, cara, quem quiser avançar aí, é só chamar o David lá. O David tá no grupo lá, né? Chama ele no privado aí, trata tudo com o David aí. Ele que é o dono do sistema aí, todo mérito pra ele aí. Valeu, galera, tô à disposição, tá bom? Vou mandar o print ali no grupo da tabelinha. A gente vai se falando aí. Valeu. Amanhã nós conversamos, viu, David? Show de bola, Fábio. Oi, amanhã. Fechou. Valeu, galera. Abraço. Abraço.